Capítulo 1. A gênese do problema. Era uma vez na Prússia. A política educacional do Brasil não se explica pelo Brasil, porque vem de fora. O aparato decisório nacional não olha para dentro. Como todo Estado herdado do colonialismo, importa pensamento de pronta entrega. Funciona hoje como receptáculo passivo de um sistema pacientemente maquinado pela Unesco, desde o fim da Segunda Guerra. Mas este, por sua vez, planta raízes filosóficas e pedagógicas numa antiga paixão da classe professoral norte-americana pela Prússia. Gatto, 2017. Para entender o que acontece hoje na sala de aula, portanto, é preciso fazer um pouco de história. A Carta Magna dos Estados Unidos, contrariamente às constituições latinas, não fala de educação. A América do Norte ignorou o conceito mesmo de instrução pública até a segunda metade do século XIX. A ideia de um sistema escolar controlado pelo Estado era totalmente alheia à cosmovisão dos colonos e dos pais fundadores a libertá-los do jugo britânico. Mesmo assim, as comunidades puritanas apresentavam elevadíssimos índices de alfabetização porque sua cultura repousava por inteiro na leitura da Bíblia. Brain, 1980. Os pioneiros eram letrados por obrigação religiosa, e ninguém ficava de fora, porque tinham como dever universalizar os meios de salvação. Os mais abastados mandavam os filhos para um estabelecimento particular ou contratavam tutores privados. Mas cada cidade mantinha um centro de escolarização gratuita chamado de Common School, e aberto a todas as classes sociais sem diferença. Desde então, o pobre aprendia a ler e escrever com a mesma eficiência. Blumenfeld, 1984. Cada localidade organizava currículos e aulas com total autonomia. Não existia sistema de credenciamento, ministério responsável, obrigatoriedade legal, mecanismo de seleção de livros ou curso de formação docente. Não havia sombra de centralização de supervisão governamental, mas funcionava a contento, pois a tradição calvinista passava sem falha de uma geração a outra. Parkinson, 1998. O ano de 1636 viu a criação do Colégio de Harvard, que funcionava como seminário para a formação de pastores, magistrados e administradores. A mesma época registrou as primeiras grammar schools, a ministrar ensino de nível secundário voltado para a aprendizagem do latim, grego e hebraico, mas sempre com base em iniciativas e recursos locais, com a exceção do Harvard College, que se beneficiou de subsídios públicos. Story, 1975. O ambiente da época não tolerava qualquer heresia, mas o Massachusetts se distinguia por um fundamentalismo particularmente rígido que, de tanto reprimir os diferentes, acabou provocando uma dissidência de profundas consequências. Em Roma, linguagem de Romano. Por isso, a oposição secular costuma moldar-se em contornos religiosos no cristianismo. Contestar a Trindade era, pois, um pretexto, mas é o que acharam os unitários para destronar o calvinismo. Friedman, 2007. A sociedade americana passava por profundas mudanças econômicas e a Revolução Industrial cobrava seus direitos. Muitos já pensavam em termos cosmopolitas e sufocavam no estreito referencial paroquiano. Predestinação não cabia mais na cultura em gestação. O self-made man do sonho americano sentia-se dono do próprio destino. Restava, pois, inventar uma encrenca teológica para mudar a trajetória política. A tomada de Harvard pelo pensamento unitarista aconteceu em 1805, com uma virada eleitoral que deixou o calvinismo sem espaço. Saber se Deus é uno ou trino pouco tem a ver com os rumos do ensino brasileiro, mas é preciso entender que a controvérsia foi o gatilho de uma reviravolta intelectual a impactar as órbitas ideológicas de Washington até o presente dia. Pela boa razão que repensar a natureza divina implica reconsiderar a essência humana. O calvinismo postulava homens fundamentalmente depravados e de antemão condenados, salvo disciplina de ferro, a resgatar alguns eleitos. No menor cochilo, o ser humano corrompia as instituições e abria o coração para o diabo. Ideias exóticas comportavam risco sob esse ângulo. Valia, desde então, fechar portas e janelas para proteger a ortodoxia das forças malévolas. O unitarismo vinha justamente inverter o quadro. A natureza humana era essencialmente boa, asseverava. As instituições é que pervertiam. Portanto,
valia soltar as rédeas para libertar os talentos. Excesso de regras travava as potencialidades e gerava mediocridade. Restava, pois, romper o casulo ideológico para ver o que os outros pensavam da vida. Ellis, 1857. A mudança de perspectiva não apenas relativizava a importância da Bíblia e do supranatural nas opções éticas. Postulava, ao mesmo tempo, a responsabilidade de cada um no desenho do destino pessoal. Um homem racional e autoperfectível tomava assim o centro do palco para tornar-se ator da própria excelência. Educação já não se resumia a ganhar o paraíso. Evocava, isto sim, uma coisa mais integral. 4. Nota de rodapé. O termo é comum no jargão pedagógico moderno. As próximas páginas e os próximos capítulos voltarão repetidamente para esse conceito. A palavra, contudo, não expressa bem a realidade, pois se refere desde já a uma educação que perdeu a dimensão espiritual da vida, para concentrar-se nos aspectos materiais, portanto ser antes parcial que integral. A desviar o foco para interesses temporais. Não bastava estudar para dar-se bem no céu. Era preciso adquirir conhecimentos para prosperar na terra. Despontava assim a corrente humanista, fadada a crescer durante 200 anos para erudir e finalmente arrebentar os diques teístas. Nota de rodapé. No caso, o termo humanismo indica uma cosmovisão a tirar Deus da jogada para colocar o homem com seus interesses materiais no centro da realidade. Por oposição à visão teísta, que tende a colocar Deus e o mundo espiritual no centro. Trata-se, pois, de uma postura filosófica bem precisa que pouco tem a ver com a compaixão ou generosidade, como sugere o uso vulgarizado da palavra, sem relação, portanto, com o humanitarismo ou sentidos correlatos. Abrir a cabeça implicava essencialmente ver o que sucedia na Europa, entender o iluminismo, acompanhar a reação idealista, entrar na onda romântica. Muita coisa acontecia além mar, mas o velho continente logo entraria em decadência e contaria com a pujança econômica do novo mundo para viralizar suas ideias. Como o cristianismo germinou na Palestina para desabrochar em Roma e conquistar o Ocidente, o materialismo moderno brotou na Europa e se fortaleceu no receptáculo americano, para pegar carona no dólar e catequizar o mundo. Os unitários entendiam a importância da escola na guerra cultural e formação e se organizaram para trazer as Common Schools sob controle governamental, estabelecendo assim um sistema embrionário de educação pública logo exportado do Massachusetts para vários estados, Cramming, 1980. Os professores, que já contavam com verbas de viagem e bolsas de estudo, estavam convencidos da necessidade de universalizar o ensino gratuito. Sofreu a influência do socialista utópico Robert Owen, cujos seguidores tinham replicado as experiências escocesas em solo americano. A colônia cooperativista de Nova Harmonia, fundada em 1814 no estado de Indiana, teve existência efêmera, mas marcou desde o início a consciência docente estadunidense. Pitzer, 2012. O homem é fruto do meio, dizia Owen. Uma sociedade capitalista, egoísta e competitiva gera inevitavelmente personalidades de características análogas, e não há como quebrar o círculo vicioso, a não ser em contexto cooperativo e altruísta. O jeito, portanto, é criar ambientes coletivistas, propícios à metamorfose almejada. Mas, por mais que se tentasse, as experiências práticas se esvaziaram ligeiro e morriam por falta de combatentes. Logo, o que estava na cabeça dos professores nunca esteve no mundo. Assim mesmo, a fantasia, diametralmente oposta à mentalidade americana primeira, se instalou para sempre no imaginário da classe. Naqueles tempos, o mundo germânico estava em plena efervescência intelectual. Na esteira da crítica kantiana, razão iluminista e da onda romântica, Hegel fabricara o mito do progresso social contínuo. O homem, em constante interação dialética com a família humana universal, elevava-se inexoravelmente para ápices civilizatórios totalmente emancipados das escrituras. A figura divina, objetiva, personalizada e transcendente do Velho Testamento recuava frente a uma cosmovisão panteísta, a converter cada indivíduo em expressão máxima de Deus na Terra. Racional e autor da própria perfeição, o homo secularis adquiria assim uma espécie de estatuto divino. Justiça e igualdade estavam sim a caminho. Contudo, não plantavam raiz Bíblia.
Dependiam, isto sim, do homem e do Estado. Beiser, 2005. A Prússia, hoje parte da Alemanha, terra de Kant e Hegel, passava por um período conhecido como despotismo esclarecido e ostentava um ritmo de modernização sem igual no mundo. Exemplo consumado do estatismo em ascensão, criaram um sistema inédito de ensino sob inteiro controle do governo. Uma novidade na época, uma ruptura radical com a Idade Média e seu legado escolástico. É preciso abrir um parêntese para mensurar o pioneirismo prussiano, porque sua correta interpretação implica o cotejo com o sistema medieval de construção e transmissão do saber, até então dominante na cristandade. O feudalismo desconheceu a figura institucional do Estado. A descentralização do poder foi o comum denominador de todas as configurações políticas a redesenhar o mapa europeu entre a queda do Império Romano e a Revolução Francesa. A lei era fragmentada e múltipla. O sistema diluía a autoridade numa pirâmide de lealdades pessoais, a unir barão, duque, marquês, rei, imperador, sob o guarda-chuva moral do Papa. Por outro lado, as competências educacionais, hoje exercidas pelos governos, eram exclusivo apanágio da família e do aparato religioso. A escolarização básica passava pelo mosteiro ou pela escola paroquial, enquanto as universidades gozavam de total autonomia curricular e administrativa. Ensino unificado sob controle estatal era, pois, ideia absolutamente alheia à época, porque Estado, em tal contexto, simplesmente não havia. A democracia veio concentrar um poder outrora difuso. A autoridade monárquica, com efeito, era absoluta até onde chegava, mas por ser tão personalizada, não alcançava grande coisa. Antes do confisco estatal iniciado na reviravolta iluminista, desde então, imaginário e conhecimento eram monopólios da Igreja. Por consequência, a herança greco-latina formava a base da cultura. E a tradição aristotélico-tomista ditava as formas de pensar a vida, de ver o mundo e de lidar com a morte. A síntese escolástica, em suma, oferecia um sistema filosófico completo, a servir de bússola metafísica, epistemológica, lógica e ética. Admitia-se uma realidade objetiva, independente de percepção ou subjetividade humana. Havia, por tabela, uma ordem cósmica inteligível a refletir os desígnios de Deus. E existia uma verdade absoluta. O homem estudava a matéria, mas também refletia sobre a alma. Transcendendo o lado prático da vida, o aprimoramento intelectual visava assim a elevação do espírito. A educação, portanto, tinha uma dimensão finalística de essência religiosa. McGrady, 2003. A lei dos homens achava correlativamente origem na natureza, e a revelação ajudava a inteligência a entender a ordem das coisas. O livro da palavra completava o livro das obras. E à razão, cabia decifrar a lógica da criação para arrancar-lhe os princípios a nortear a conduta humana. O direito, em tal perspectiva, era natural na essência. Sousa, 1977. Vale notar que lei e leitura compartilham a raiz latina de legere, ler, mesmo porque, na visão do direito natural clássico, a lei emanava da leitura, ou do reconhecimento de uma ordem natural, a guiar o legislador na concepção dos princípios normativos. O cenário manteve-se inalterado por mais de um milênio, que muitos qualificam de estático, quando seria talvez melhor falar de continuidade e equilíbrio. O iluminismo pintou um quadro negro do feudalismo para racionalizar os próprios excessos. Mas um estudo factual ideologicamente isento mostra uma estabilidade sem igual, a sugerir tudo menos caos e trevas. Paris, na realidade, tomou a Bastilha e pretextou o resgate do legado grego para justificar a quebra de paradigma. Entre o brilho clássico e a ciência moderna, imaginou então uma idade prontamente batizada de média, para insinuar um hiato obscurantista, a separar o pico civilizatório da antiguidade do esplendor renascentista. Cavalheiros, escudeiros e trovadores não tinham, obviamente, o sentimento de viver tempos intermediários, nem podiam julgar-se piores ou melhores que um futuro desconhecido. A percepção odierna é que se deixou aprisionar numa armadilha linguística oportunisticamente cultivada para apagar a luz do entendimento e deixar a era medieval no escuro. A ideia de uma estrutura de ensino sob controle estatal, materializada por decreto imperial na Prússia, conheceria uma extraordinária fortuna pela curiosidade de um grupo de educadores americanos no fim do século XIX. Gatto, 2017. Os Estados Unidos estavam em busca de alternativa à multiplicidade de programas e sistemas. Os currículos variavam de acordo com a região, e cada escola mandava na própria vida.
Educação simplesmente não era problema de governo. Portanto, toda a localidade se organizava como queria, mas muitos clamavam por padronização, notadamente a classe docente, sob liderança da National Education Association, NEA. A história da NEA, criada em 1857, se confunde com a consolidação da educação pública no Ocidente, pois a entidade importou com entusiasmo a ideia prussiana para reexportá-la com o mesmo fervor para o resto do mundo. Wesley, 1957. Nota de rodapé. A NEA começou a vida sob o nome de National Teachers Association em 1857, para ser rebatizada como National Education Association, depois de absorver outras entidades representativas do universo educacional em 1870. E o amor não se limitou às facetas organizacionais do modelo, pois foi uma paixão de corpo e alma, que integrou tanto o esqueleto institucional quanto a carne pedagógica e a medula filosófica da proposta. Uma fixação que começou como flerte inocente com um catedrático de Leipzig, na década de 1880.